Educação em Alagoas é um problema histórico. O estado está entre os campeões nos piores índices na área. Há pouco mais de 7 meses de gestão do novo governo, como está a situação? No início do ano, tivemos o problema do transporte escolar, agora tem a greve dos professores, o que vem depois, né? Vamos saber agora aqui no estúdio com o vice-governador e também secretário de Educação do Estado, Luciano Barbosa. Olá, secretário, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Vamos começar falando então da greve na educação. São 20 dias de paralisação, os servidores querem 13%, o governo disse que só pode dar 7%. Como é que está esse impasse? Boa tarde Raquel, boa tarde alagoanos. Na verdade, a gente respeita essa contenda. Eu acho que os trabalhadores da educação, como todos os trabalhadores, têm direito de reivindicar e de se organizar por melhores salários. A gente sabe que a valorização da educação e o processo de qualidade da educação passa concretamente pela valorização do magistério, mas nós estamos enfrentando um ano difícil. Primeiro porque o impacto da folha de pagamento com a receita do Estado já ultrapassou aquele limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E, por outro lado, toda vez que há um aumento do ativo, também tem um impacto na folha dos inativos. O ano passado, houve um financiamento das folhas do inativo de 830 milhões de reais por ano. E esse ano haverá também. Então, o que a gente tem que fazer? Atravessar a conjuntura nacional também não é fácil. A gente está passando por um momento muito difícil. Os 13% do piso salarial foi dado ao servidor da educação. Agora, ficou difícil de dar os mesmos 13% para toda a carreira. E é essa a grande reivindicação dos professores. Nós pactuamos em cima de 7%. E é o que, no momento, de acordo com a Secretaria da Fazenda, de acordo com o secretário de administração, que a gente pode dar. Agora, os servidores sempre alegam que a educação tem uma verba diferenciada por conta do Fundeb. Isso ocorre mesmo? Isso é verdade. Não, isso é verdade. São 60% do recurso do Fundeb é para pagar o magistério, para pagar os trabalhadores da educação que trabalham com o magistério. Esse 60% está garantido. Se ele não receber agora, ele recebe em dezembro. O problema é que, se fosse distribuído agora, teria um impacto na lei de responsabilidade fiscal. Se a gente continuar fora do limite da lei de responsabilidade fiscal, tanto o governador pode ser acusado de improbidade administrativa, como também fica proibido de buscar recurso em Brasília. Agora nós temos uma decisão judicial que determina o retorno aos trabalhos dos servidores. E como é que está essa negociação? Há algum prazo para o final? Como é que fica isso, a situação dos estudantes, secretário? Democraticamente, nós sempre acatamos a decisão dos servidores de inclusive, paralisar. Nós achamos que faz parte da democracia, é justo que eles façam sua assembleia, que eles lutem pelos seus interesses. No momento que há uma decisão judicial, eu acho que para ali, porque a justiça ela é quem resolve essa contenda entre as partes. Então, há uma decisão judicial, acho que os trabalhadores da educação devem voltar a dar aula e nós deveremos respeitar. O diálogo está mantido. Eu acredito que não há um clima nem de vencedor nem de vencido. A gente tem que respeitar essa luta do servidor e pugnar para que todo mundo consiga ultrapassar esses obstáculos que você falou, que é de ter uma tendência histórica de ser o pior da federação no que diz respeito à educação. Afinal, os estudantes são os grandes prejudicados mesmo, não é, secretário? São os únicos perdedores. Agora, em relação à escola de tempo integral que foi inaugurada, ela também foi afetada com a greve dos servidores? Não, não foi. Como também muitas escolas não foram afetadas. A verdade é que a greve deve ter atingido aí em torno de 18% das escolas. Então, muitas escolas não foram afetadas. Muitos compreenderam que nós estamos começando a gestão, que o momento que o país atravessa é muito difícil, que em outros estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul agora está pagando o servidor público parceladamente. O estado do Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe disso, é um estado muito mais rico do que o estado de Alagoas, pelas suas potencialidades, pelo seu tamanho, pela sua história. Então, nós em Alagoas temos que fazer o dever de casa logo. Graças ao empenho do governador Renan Filho, nós fizemos corte nas despesas assim que ele assumiu, inclusive um corte de 30% nos cargos em comissão, ajeitamos as contas públicas de tal maneira que até agora nós ainda não sofremos o impacto da crise no que diz respeito a não ter condições de pagar o servidor.
Secretário, eu queria pedir que o senhor acompanhasse com a gente uma reportagem que nós vamos exibir agora, porque ontem foi divulgado o ranking do Enem em todo o Brasil. E aqui em Maceió, o que chama a atenção é a disparidade de rendimento entre as escolas estaduais. Vamos acompanhar na reportagem. Rede Estadual de Ensino em greve. Na Escola Tiradentes está tudo ok, ó. Hoje, aula de filosofia na turma de terceiro ano, tá todo vapor. Nós temos 4 tipos de professores aqui. Nós temos o professor concursado, que pertence à Secretaria de Educação, conforme determina a lei. Nós temos o monitor, também, quando não tem, o Estado chama esse monitor. E na ausência desses dois, nós temos os professores que são contratados, são professores civis, e temos também professores militares. A escola militar pertence ao Estado. Para estudar aqui, o aluno passa por uma seleção e o método de ensino é diferenciado das outras unidades da rede. O diferencial pesou na hora de os alunos da última série do ensino médio mostrarem o que sabe. Eles ficaram com a melhor colocação entre as escolas estaduais aqui em Maceió, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Entre todas as escolas públicas e privadas da capital, ela ocupou a colocação 27, com a média de 521 pontos. A participação dele em tudo que a gente faz aqui, todos, tanto o militar, quanto o contratado, quanto o efetivo e quanto o monitor, está sempre participando com a gente de tudo. Isso é bom para os 59 estudantes do terceiro ano. Para Lara, então... Eu pretendo fazer direito, de preferência na UFAL. Os dados foram divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, o INEP. Eles abrangem 15.640 escolas de todo o país. Nelas, mais de 1.900 alunos fizeram o Enem. Mas nesse ranking há um abismo enorme entre a colocação de uma escola estadual e outra aqui na capital. Para se ter uma ideia, a segunda colocada entre as escolas da rede ocupou a posição 49, com a média de 455 pontos. É esta aqui, a Escola Estadual Dom Otávio Barbosa de Aguiar, no Benedito Bendes. E não fica difícil entender por que essa colocação a deixou entre as 15 piores do estado. As salas de aula estão vazias desde que a greve dos professores começou no mês passado. E os problemas que comprometem a qualidade de ensino da unidade não param por aí. Segundo a diretora que não quis gravar a entrevista, professor de física para ensinar cerca de 200 alunos das 5 turmas de terceiro ano, não tem. Não tem professor e não tem para ser chamado. E um outro grande problema daqui é a própria localidade dessa escola. A gente viu aí que um grande problema nessa escola, que está entre as piores colocadas, é a falta de professor. Como é que o senhor vê essa questão, secretário? Essa falta de professor não é só nessa escola. Nós temos hoje uma carência muito grande de professores na rede estadual de ensino, principalmente de algumas disciplinas, entre elas artes, física, matemática, forma muito pouca gente por ano, por exemplo, na Universidade Federal de Alagoas, e não há muito tempo que está sendo, ao invés do concurso, de ser preenchida a vaga por efetivos, vem sendo preenchida por monitores. E a monitoria ela tem um prazo determinado para acabar. Eu não posso renovar. Então, há uma precarização. A precarização do aspecto físico, você viu na escola. Sim. Qual é a realidade, ela toda pichada. As condições, você vê o aspecto, é um aspecto que não levanta a autoestima da escola. Isso é muito comum na nossa rede estadual. E nós temos também a precarização dos recursos humanos, que nem se trata só de professores, de merendeira, de serviçal, do apoio administrativo. Então, o que vai ser feito para mudar isso, já que a educação sempre foi o tem que ser feito, pilares da campanha? exatamente. Nós temos que fazer concurso público para poder repor essas peças, para poder ter uma programação. Educação é um investimento de médio e longo prazo, não é coisa que se faz com varinha de condão da noite para o dia. Nós pegamos aí há 6 meses a educação nesse estado que já se arrasta há muito tempo, temos que fazer fortes investimentos. Um dos investimentos que a gente fez agora foi o de um programa que nós lançamos, Escola da Hora, descentralizando os recursos que estavam na educação, na Secretaria de Educação, e passando esses recursos para dentro da sala de aula. Nós achamos que as coisas acontecem na escola. Eu conversei muito com o Coronel Lima Júnior e já fui lá na Escola Tiradentes, que nós, inclusive, apoiamos a Escola Tiradentes. Queremos, inclusive, que ele expanda a rede. Queremos dar infraestrutura para que esse tipo de escola ela possa ter em outras localidades, inclusive em áreas de vulnerabilidade. Por que uma dá certo e outra não? Exatamente. Né? O tipo de disciplina, a programação é outra história. E nós conversamos com eles e conversamos muito bem sobre, não só sobre a metodologia, mas principalmente a forma de poder replicar esse modelo de escola,
principalmente em algumas áreas onde haja mais vulnerabilidade e onde a gente possa ter que ter o apoio maior e a presença do Estado. Agora, quando o senhor fala em investimento, também envolve a qualificação dos professores, que também um índice divulgado pelo MEC aqui de Alagoas, os nossos professores não aparecem bem colocados em relação a ter curso superior, pós-graduação, enfim. E o Sindicato dos Servidores, né, o Sinteal, diz que o governo não investe nisso. Pelo contrário, a gente faz formação de servidor todos os dias. Se você quiser ser, mas e hoje está havendo alguma formação de professores? Está havendo. Em alguma coordenadoria regional de ensino, está havendo encontro e trabalho de formação de professores. Então, esse trabalho de formação continuada, ele existe. Inclusive, eu me surpreendi com o nível de profissionalismo dos educadores que existe na rede. Então, o problema é, o servidor quer, embora muitos tenham perdido a esperança, ainda existem muitos que acreditam na causa da educação, que já passaram por muitos discursos bonitos e que não resultaram em absolutamente nada, mas que eles não perdem a esperança. E sempre tem, assim, aquela coisa de dizer, eu sou professor e eu acho que pode dar certo. Eu acredito muito no estado de Alagoas e acredito que, como outros estados saíram de uma realidade cruel, é o caso de Pernambuco, é o caso de Fortaleza. Eu fui a Pernambuco visitar as escolas de lá, fizemos aqui em Alagoas a escola em tempo integral. Quando eu era prefeito de Arapiraca, nós fizemos 10 escolas em tempo integral, quando não se falava em escola em tempo integral, porque foi há 12 anos atrás. Só que a escola em tempo integral que nós trabalhamos naquela época era a escola de tempo integral do ensino fundamental, que é aquilo que o município tem vocação, e o grande problema da nossa rede estadual é o ensino de nível médio, que foi o que você viu aí. O Enem, ele mede mais ou menos, né, como anda o nível médio das escolas públicas e privadas. E há uma distância muito grande entre a escola pública e a escola privada. E nesse caso, não é só em Alagoas. Nesse caso, é em todo o Brasil. Se você pegar o ranking das escolas particulares e o ranking das escolas públicas, vai ver a diferença que existe entre a escola pública e a escola privada. Agora, e nós não podemos fazer isso. Existe alguma possibilidade de chamar a reserva técnica da educação para suprir essas carências no Imediatamente não. Por quê? Porque isso tem um impacto na folha de pagamento. Como eu te falei inicialmente, quando a gente estava conversando, nós estamos acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, qualquer coisa que a gente faça que não retorne ao patamar abaixo do limite prudencial, o próprio governador pode ser implicado como improbidade administrativa. A gente viu aí, por exemplo, até a presidente Dilma com problemas no Tribunal de Contas da União por conta das pedaladas fiscais. Então, vamos lá, secretário, qual o balanço que o senhor faz desses 7 meses de gestão? Tivemos o projeto do passe livre no início do ano, que chegou a ser anunciado, o governo voltou atrás. Tivemos o problema dos transportadores escolares, que alegaram que não estavam recebendo, os vigilantes. Qual o balanço que o senhor faz e quais são os projetos daqui para frente? Olha, o balanço é extremamente positivo. Por quê? Porque existiam 4 contratos na educação que gastavam todo o dinheiro da educação. Esse é o grande problema. Por exemplo, o caso dos transportes escolares. Em 2009, nós gastávamos 18 milhões com transporte escolar. 5 anos depois, em 2014, gastávamos 54 milhões. E esse ano ia ser 62 milhões. Então, era uma bola de neve onde se aplicava o recurso e as escolas precarizadas. Você viu a realidade da escola que passou aqui na televisão. Essa realidade eram todas. Então, o que nós precisamos é tirar o recurso da Secretaria de Educação e colocá-lo no chão da escola. Fizemos um programa chamado Escola da Hora. Esse programa Escola da Hora, ele coloca o recurso dentro da escola, sob a guarda da direção da escola e sob a supervisão do Conselho Escolar. Foram 5 milhões e meio que foram investidos em todas as escolas para que o próprio diretor definisse com a equipe da escola quais eram as suas prioridades para a gente começar um processo de manutenção e descentralização do recurso. Agora mesmo, nós fizemos um pregão eletrônico de manutenção dos prédios públicos de toda a rede estadual no valor de 27 milhões de reais. Isso porque, com os cortes que foram dados, foi possível redirecionar o recurso. Por quê? Porque na educação, na verdade, não se corta recurso, se realoca. Porque eu tenho que aplicar os 25%, só que eu tenho que aplicar os 25% aonde se deve, no chão da escola. É lá que as coisas acontecem. A gente existe por conta do aluno. É a ele que a gente tem que prestar conta. Então, a gente tem que fazer a coisa acontecer dentro da escola. Bom, vamos torcer aí por melhorias, então, que a gente possa reverter esses índices negativos. Obrigada pela participação, uma boa tarde para o senhor, até a próxima. Uma boa tarde para você e boa tarde para os ouvintes também.